Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão e olha só. Primeira sacada que a gente tem que ter ao ler é perceber que se trata de uma questão de colisão. E qual é a característica de uma questão de colisão, né? De uma colisão? É que a quantidade de movimento antes é sempre igual à quantidade de movimento de depois. Sempre. E aí, alguns tipos de colisões, vou colocar aqui. Já coloquei para adiantar a sua vida. E o que é que vai diferenciar cada uma delas? Olha só. Algumas características, entre elas a energia cinética. Como assim? Na perfeitamente elástica, a energia cinética de antes é igual à energia cinética de depois. Exemplo, imagina a bolinha de bilhar, que alguns chamam até de sinuca, né? Vem uma aqui e a outra aqui, cada uma com sua velocidade, cada um com energia cinética. Elas colidem e depois cada uma segue seu rumo. Geralmente a gente pode enquadrar isso como uma colisão perfeitamente elástica. A energia cinética se manteve, não houve perda de energia. Como assim? Como é que poderia haver uma perda de energia? Vamos para o segundo exemplo para entender. Parcialmente elástica é um exemplo. A energia cinética de antes é maior do que a energia cinética de depois. Exemplo. Imaginem duas bolinhas quaisquer. Vem cada uma aqui com uma velocidade, cada uma com energia mecânica, com uma energia cinética. Colidem. E aí elas se deformam, uma se deforma de um jeito, outra se deforma de outro, e aí continuam aí seguindo seu rumo, mais deformadas. Então houve perda de energia para a deformação. Então por isso que a energia cinética que cada uma tinha antes, a energia cinética somadas, né, é uma energia tal que, se você somar depois, a de antes vai dar maior do que a de depois. Por quê? Porque houve perda de energia nesse processo de deformação. Pode haver perda também porque houve o aquecimento, né? Perda de energia em forma de calor, né? Converteu-se em térmica, cinética em térmica. Então, tá aí o exemplo. E a perfeitamente inelástica é o exemplo da questão. Nada melhor do que a gente treinar com ela, né? E aqui também, a energia cinética de antes, ela é maior do que a de depois. Por quê? Porque também houve perda de energia para que haja o acoplamento, como tem aqui na questão. Então, na perfeitamente inelástica, é assim, é o máximo de uma perda de energia, porque é tamanha o que acontece, né, o fenômeno, que eles se acoplam. Não é nem só unicamente uma deformação, é mais do que isso. Há um acoplamento e continuam caminhando juntos, né, seguindo o rumo juntos. Bem interessante. Então, vamos para a questão. Agora que a gente já tem essa sacada. Ah, e alguns podem se perguntar, como é que eu vou saber quando que é perfeitamente elástica, quando que não é? A questão tem que dar informações o suficiente para você poder ter certeza, tá? Não dá para adivinhar. Nessa questão tá bem nítido, né? Porque eles saem acoplados, então não resta dúvida de que é uma colisão, então é uma perfeitamente inelástica. E o que é que eu posso pensar para resolver então essa questão? Bom, a energia cinética a gente já sabe que não se mantém, né? Mas como toda colisão, a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois. E quantidade de movimento é dada por massa que multiplica a velocidade. Então, a gente pode descobrir a quantidade de movimento de cada um, né? No antes, vamos lá. E depois a gente iguala com a de depois. Então, a quantidade de movimento antes. A do carro. A massa do carro é mc e a velocidade do carro vc. E a quantidade de movimento da van? Bom, a massa da van é 2 vezes a massa do carro, né? E aí tem-se a velocidade da van. E depois, o que é que a gente tem? Bom, depois há uma quantidade de movimento total que é dada pela massa dos dois juntos. Ó, aqui. A quantidade de movimento depois é a quantidade total, né? Que é tal que. Bom, a massa dos dois juntos, que é 3m
3MC, né? Porque, ó, a massa da van não é 2MC, mas a massa do carro, que é MC, 3MC. Beleza. E, e aí é que tá. E a velocidade? A velocidade desses dois juntos, né? Como é que a gente vai descobrir? Por isso que ele deu o ângulo. A gente vai usar de geometria. Por quê? Porque quantidade de movimento, né, é um vetor. Então, vamos colocar aqui, ó, a quantidade de movimento da van, ó, e aqui é do carro. Vou colocar aqui, van e carro. E aí, qual é o vetor resultante? Esse daqui, né, lá de vetores, quando a gente estuda vetores. Bom, eu posso colocar esse mesmo QC aqui, né, ó. Coloquei ele ali, tá? Só pra facilitar que a gente enxergue. Ó, aqui tem um ângulo de 45 graus. Aqui é 90, né? Claro. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Já tem 90 aqui, mais 45. Quanto que falta para fechar 180? 45. Ok. Essa hipotenusa aqui é a quantidade de movimento de depois, né? Eu vou colocar QD. Só para... Vou colocar... Eu tinha colocado QT, vou colocar aqui QD. Pronto. Agora a gente vai precisar ter uma outra sacada lá da matemática. Que é a qual? Isso é um triângulo retângulo. E, cara, ele tem dois ângulos iguais. Então, isso é um triângulo, não só retângulo, como a isósceles. Tem dois lados iguais. E quais são esses lados? Bom, não pode ser a hipotenusa, porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, é esse e esse. Então, a quantidade de movimento da van é igual à quantidade de movimento do carro. Em módulo. Perfeito. Mas cuidado, significa que a velocidade é igual? Não. A gente está falando de quantidade de movimento, não da velocidade. Embora a quantidade de movimento esteja atrelada à velocidade, mas a massa é diferente, ó. Então, se os dois têm massa diferente, então a velocidade é diferente, embora a quantidade de movimento seja igual. Então, para resolver o problema, basta a gente usar essa igualdade aqui que a gente descobriu. E aí, a quantidade de movimento da van, a gente tem aqui. E ainda tem a velocidade dela, né? Então, ó, olha só, vamos usar. Vamos reescrever. A velocidade da van é 40. Desse outro lado, a massa do carro e a velocidade do carro. Ó, massa dos dois lados, tá para cortar, é a mesma, né? MC. Aqui dá 80 e aqui a velocidade do carro. Qual é a velocidade do carro? 80 km por hora. Gabarito, letra E. Se você gostou dessa revisão, deixa o like, se inscreve, segue o Gabarito no Instagram. E obrigado pela sua atenção.